Jesus, ele traz uma nova visão de quem é Deus, de quem é o ser humano e de que é a criação. E ele revoluciona tudo aquilo que nós sabemos sobre nós mesmos e sobre Deus. Hoje nós temos esse texto em que Jesus está na sinagoga de Nazaré, a cidade onde ele foi criado. E ele é muito interessante, porque hoje nós podemos lê-lo à luz do evangelho de ontem e do domingo anterior, nesse contexto que nós estamos nessa semana. E Jesus então pega o livro do profeta Isaías e lê esse trecho que nós acabamos de ouvir, que era um trecho que era interpretado como uma profecia a respeito do Messias. E Jesus lê o texto e diz claramente que aquele texto se cumpriu naquele dia, naquele momento. Ou seja, ele está dizendo que ele é o Messias. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu, ou me consagrou com a unção. Essa palavra ungir, unção, é importante nós sabermos, porque ela está ligada a Jesus. A palavra unção em hebraico é Messias, e em grego é Cristo. Então, quando nós dizemos Jesus Cristo, nós estamos querendo dizer Jesus o ungido, aquele que foi ungido. Ou Messias, aquele que é ungido. E o que é que confere a alguém e torna alguém reconhecido como alguém ungido, é feito com o derramamento de óleo na pessoa. Então, ungir é uma cerimônia em que se derrama óleo sobre uma pessoa, significando que ela foi escolhida e capacitada para exercer uma determinada missão. Todos os cristãos são ungidos, ou seja, cada um de nós é um Cristo, um Messias. Todos nós, pelo batismo, fomos ungidos. No batismo se usa 2 óleos para ungir: o óleo dos catecúmenos no peito e o óleo do crisma na testa. O padre, quando é ordenado, ele é ungido nas mãos. E o bispo, quando é ordenado, ele é ungido na cabeça. Todo cristão é ungido. Alguns cristãos recebem uma outra unção, que é o sacramento da ordem. Como eu disse, o padre tem unção específica para o ministério dele, para a qual ele foi escolhido e capacitado. E o bispo também. Mas cada um de nós é ungido. Cada um de nós tem uma missão. Cada um de nós foi escolhido por Deus e capacitado por Deus para exercer uma missão. Então, cada um de nós é um Cristo. Nós somos Cristos em Cristo, porque só Jesus é o Cristo. Olha só, cada um de nós é um Cristo, mas só Jesus é o Cristo, só Jesus é o Messias. Então, se nós somos Cristos ungidos, é por causa do único ungido do Pai. Jesus é o Cristo do Pai, o ungido do Pai. Só ele tem uma missão única. Cada um tem uma missão, de nós tem uma missão, mas todas as nossas missões individuais, elas dependem da única missão de Jesus. É uma participação na única missão dele. E Jesus então se apresenta como o Messias, como o Cristo. Mas aí nós precisamos entender, ainda hoje,
que Jesus não é o Cristo que nós imaginamos, não é o Messias que nós imaginamos. Para isso nós precisamos voltar ao evangelho de ontem. E ainda no evangelho do outro domingo, que foram um trecho único dividido em 2 momentos na liturgia. No domingo anterior nós vimos uma descoberta que Pedro fez e que nós fizemos com Pedro. Descobrimos que Jesus é o Messias. Pedro descobriu que Jesus é o Messias. Jesus perguntou: quem sou eu? E Pedro responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E ele ficou entusiasmado com essa descoberta e recebeu de Jesus uma missão. Foi entregue a ele as chaves do reino dos céus. E ele se entusiasmou com isso. Mas no evangelho de ontem, nós vemos que Pedro fez uma outra descoberta, e nós fizemos essa descoberta junto com ele. E essa segunda descoberta não alegrou Pedro, deixou Pedro preocupado. Que descoberta é essa? Que aquele Messias não era o Messias que Pedro pensava que fosse. Como todos os judeus da época dele, Pedro tinha uma visão diferente de quem seria o Messias. E Jesus falou para ele: eu sou o Messias, então eu vou a Jerusalém e vou enfrentar a morte, e vocês vêm comigo. Pedro tentou demovê-lo, porque na cabeça de Pedro o Messias jamais poderia passar por aquilo. Porque Pedro tinha uma visão do Messias que hoje nós chamamos de triunfalista. O que é triunfalismo? É uma visão de glória humana. Como é que a glória humana se manifesta? Em riqueza, dinheiro, poder político, poder econômico. E essa era a visão que Pedro tinha do Messias. Mas desde o início, Jesus já mostra que ele, o Messias, não é o Messias triunfalista. Ele é o Messias que assume o martírio. Desde o início, Jesus já mostrou isso. Nascendo, não em Jerusalém, no meio da riqueza, mas no meio dos pobres. E aí Pedro tem aquele choque. E nós também temos esse choque. Porque nós também temos ainda hoje uma visão triunfalista. Nós gostamos de vestir Jesus de ouro, de botar coroa de ouro na cabeça dele, de vesti-lo com roupas finas. É resultado da nossa visão triunfalista. E às vezes nós praticamos uma religião triunfalista também. Isso pode trazer muitos problemas para a nossa religião. Olha só, o triunfalismo traz alguns problemas sérios. Não só para o catolicismo, traz também para o protestantismo e traz para qualquer religião que tenha uma visão triunfalista. Porque a visão triunfalista é uma visão de domínio do outro. É uma visão de manifestação humana de poder e de glória. E Jesus não assume essa dimensão triunfalista. Ele assume a dimensão martirial. Jesus é um mártir. Ele é um Messias que assume o martírio, a cruz. E o que é um mártir? A palavra mártir no grego significa testemunha. E o que é que Jesus quer testemunhar? A glória do Pai. Mas Jesus não quer testemunhar a glória do Pai de forma triunfalista. Ele manifesta isso de forma martirial. E o mártir, ele testemunha como? Entregando a sua vida. Por isso que no evangelho de ontem ele vai dizer: se você quiser me seguir, assuma sua cruz, ou seja, assuma o martírio, a caminhada do mártir, e entregue sua vida. Porque se você quiser reter sua vida, você vai perder. O mártir é aquele que entrega a sua vida para salvar a vida do outro. Foi isso que Jesus fez. A cruz dele é o momento máximo do martírio dele. Mas o martírio dele não se deu só na cruz.
Toda a vida dele foi um martírio, ou seja, foi uma entrega. A começar do início. Ele nasceu e não tinha onde nascer direito. Teve que nascer num coxo, manjedoura. Nasceu numa foi colocado numa manjedoura. O que é uma manjedoura? Manjedoura é um coxo. Para quem é da roça sabe o que é um coxo. Coxo é uma espécie de bacia feita de madeira onde se coloca comida para os animais. Foi ali que ele foi colocado. Ele não tinha um berço, não tinha uma cama para ser colocado. O martírio dele já começou ali, porque o martírio é feito de rejeição. O mártir é sempre alguém rejeitado, por isso que ele é morto. E Jesus é o mártir por excelência. Então ele não se apresenta como o Messias triunfante nesse sentido humano. Ele triunfa, mas triunfa segundo a mentalidade de Deus. Por isso Jesus vai dizer para Pedro ontem: Pedro, você não está pensando como Deus pensa. Deus não pensa de forma triunfalista, ele pensa de forma martirial. E aqui nós vemos Jesus assumindo nesse texto de hoje essa dimensão martirial do messianismo dele. Ele já começa a ser rejeitado. Por quê? Porque as pessoas perceberam que ele não estava se apresentando como um Messias triunfalista. Ele estava se apresentando de outra forma. E o martírio dele já começa aí. Ele já está sendo rejeitado pelas pessoas da própria terra dele. Esse é o caminho dos profetas. Todo profeta bíblico foi martirizado. Foi morto por causa da sua pregação. E aí, essa unção de Jesus, ou seja, ele é o ungido, para quê? Não para desenvolver uma prática religiosa triunfalista, mas uma prática religiosa martirial. E por isso ele diz: se alguém quiser segui-lo, tem que tomar o caminho dos mártires. Porque ele é o mártir maior. Na cruz, ele assumiu de vez, de forma radical, esse martírio. Mas lembrando, o martírio dele durou a vida inteira dele. E o nosso também. Nem todo martírio acaba numa cruz física, porque a gente tem que definir e distinguir entre dois martírios, que na verdade é um só, mas duas manifestações. Um é o martírio de sangue, que é quando a pessoa é morta, fisicamente morta, por causa das ações que ela toma em nome de Jesus. Pelo fato dela rejeitar o triunfalismo e por ela assumir o caminho de entrega da vida pelo outro. Esse é o martírio de sangue. A igreja primitiva viveu muito esse martírio de sangue, sobretudo nos primeiros 300 anos, quando no Império Romano ela era uma religião ilícita. Ainda hoje o martírio de sangue acontece. Em alguns países do planeta o cristianismo ainda não é muito bem-vindo. E de vez em quando tem um cristão sendo morto por ser cristão. Esse é o martírio de sangue. Mas há também o martírio chamado martírio branco, que é o martírio do dia a dia, onde nós vamos assumindo as consequências de seguir Jesus e não somos mortos de uma hora para outra com uma facada, com um tiro ou de outra forma, mas vamos sendo perseguidos aos pouquinhos de diversas formas. Cada um que deve ter essa experiência no dia a dia, de alguma rejeição por ser cristão. São duas formas de martírio, e que em Jesus assume essa dimensão radical na cruz. Se nós tomarmos consciência de que cada um de nós é um Cristo, no Cristo, de que cada um de nós é um Messias, ou seja, é alguém ungido, escolhido por Deus e capacitado por Deus para exercer uma missão, e essa missão não deve ser exercida buscando o triunfalismo, de forma triunfalista, mas de forma martirial. Então nós vamos dar testemunho da glória de Deus.
O texto de hoje dá uma indicação para nós de como Deus quer ser glorificado. Muito provavelmente, Ele não quer ser glorificado de formas meramente externas. Nós até achamos que podemos glorificar a Deus com coisas externas, mas, na verdade, Deus quer ser glorificado de outra forma. No texto de hoje, Jesus vai dar algumas indicações de como Ele glorifica a Deus. Ele vai dizer: nós vamos glorificar a Deus à medida em que nós anunciarmos o Evangelho aos pobres. Quando nós formos capazes de libertar os cativos, de ajudar as pessoas a recuperar as vistas, e aqui eu estou falando em todos os sentidos, não só da vista física, mas de todos os outros olhares e vistas, para libertar os oprimidos. É assim que nós glorificamos a Deus, de forma mais profunda. E quem tenta glorificar a Deus dessa forma, vai tomar o caminho do martírio. Toda pessoa que tenta ajudar o outro a viver mais, viver melhor, vai encontrar resistência de alguém que não quer que aquilo aconteça. Foi isso que Jesus fez. Esse é o caminho do martírio. Esse é o caminho da cruz. Então, se nós, enquanto religião, renunciarmos, e ele vai falar, renuncie a si mesmo, e uma dessas renúncias é a renunciar ao triunfalismo, nós vamos ser mais fiéis a Ele. A religião hoje está passando por uma crise. Nós sabemos que muitas coisas acontecem que nos são desfavoráveis, mas às vezes nós temos uma responsabilidade muito grande nisso. E uma dessas coisas que dificultam para as religiões, não estou falando só do cristianismo, é exatamente o triunfalismo. Nós reclamamos, por exemplo, que a imprensa nos é hostil. É verdade. Mas às vezes nós damos munição para eles bater na gente. Então olha só como está difícil para a religião hoje. Os espíritas estão passando um problema seríssimo em Abadiânia por causa do João de Deus. Na raiz disso aí está o triunfalismo. Os protestantes estão passando problema com a pastora que mandou matar o marido. Na raiz disso está o triunfalismo. E nós católicos estamos passando problema em Trindade. Também tem a ver com triunfalismo. Para nós pensarmos nisso. Que tipo de Messias nós seguimos? Que tipo de Messias é Jesus? Jesus não é um Messias triunfalista, é o Messias do martírio. Desde que Jesus apareceu, outros Messias se apresentaram, geralmente triunfalistas. Hoje também há muitos Messias, em todos os lugares, geralmente triunfalistas. Mas o verdadeiro Messias não vai para o triunfalismo, ele vai pelo caminho do martírio, que é o caminho da cruz, em outro nome. Vamos pensar nisso e ver e responder para nós mesmos. Se eu creio que Jesus é o Messias, que tipo de Messias ele é? Que tipo de Messias eu sou, enquanto escolhido por Deus e capacitado por Deus para realizar uma missão? Eu vou pelo caminho do triunfalismo ou eu pego o caminho do martírio? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.